Oi, gente, boa noite. Aqui quem fala é o Wilson Valença, eu sou docente do Senac na área da beleza, da unidade aqui de Santana. E hoje a gente vai iniciar a nossa live, a minha última desse mês aqui, né, pelo perfil do Senac aqui no nosso Instagram. E a nossa live hoje é sobre visagismo, é um olhar para o dívida integral. E o meu convidado é o Philip Hallwell, é o precursor de todo esse movimento. Eu vou agora só aguardar, deixa eu procurar aqui se o Philip já entrou aqui na live. Gente, eu tô vendo todo mundo aqui, Amanda, Gisele, Andriele, a Regiane. Gente, oi pra todo mundo, boa noite, obrigado por todo mundo estar participando da live. Oi, Ricardo. Tem bastante gente aqui entrando, Luciane. Deixa eu achar o nosso convidado aqui. Oi, a Jaque do Café com Esmalte também. Oi, Jaque. Oi, gente, boa noite. Deixa eu localizar o nosso convidado para iniciar aqui. Cadê o Felipe? Só mais um instante, gente. Enquanto o nosso convidado ele não entra ainda, eu só quero passar para vocês que a live de hoje, a gente tem um desconto especial nos livros do Felipe, pela editora do Senac, tá? A editora Senac, ela tem editado alguns livros do Felipe e ela está dando um desconto até o final deste mês para 2 dos livros dele. Desconto de 50%. Eu já vou falar para vocês, o Felipe acabou de entrar, eu vou adicionar aqui o Felipe. Deixa eu adicionar. Só mais um minutinho que o Felipe está aguardando aqui a conexão. Pronto. Olá, Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? tudo ótimo e você? Como está, Tudo Will? bem. Bem, graças a Estava Deus. falando dos livros, né? Isso, antes da gente iniciar, eu estava aqui dando um recadinho. Eu já vou aproveitar para finalizar o recado, queria apresentar a vocês, para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo Instagram do Senac. Ó, a editora do Senac está dando 50% de desconto, né, em 2 dos seus livros. Esse desconto é válido até o dia 31 desse mês, até 31 do 7. E um deles é o Visagismo Integrado, Identidade, Estilo e Beleza, que é esse aqui que está na minha mão, ó, tá? Ele está Opa, com deixa eu pegar o 50% outro de livro. desconto. Oi, Eu Marcelo, esqueci do boa livro. noite, gente. E tem um outro livro que o Felipe vai pegar para mostrar Um para gente, que esse eu não tenho segundinho aqui aqui. comigo. É A Mão Livre e Linguagem Visual. Esses dois Ah, livros, gente, o Senac está dando desconto de 50%, tá? Para vocês adquirirem, aproveitar essa oportunidade, esse desconto vai até o final desse mês. Então é só entrar no site da Editora Senac. O site é editorasenacSP.com.br. Então, www.editorasenacSP.com.br. É só acessar o site da Editora do Senac, procurar lá os livros do Felipe, tá? Tanto esse que eu mostrei aqui, que é o Visagismo Integrado, quanto o livro que o Felipe vai lá buscar, daqui a pouco ele volta para mostrar para a gente o livro A Mão Livre, que ele vai estar com 50% de desconto, né, nesse período promocional, vai até o final desse mês, tá? Ó o Felipe chegando aí com o livro. Tá com ele aí, Felipe? Olha o livro aí, ó. Exatamente esse livro, gente, a editora Senac está dando 50% de desconto. Aproveita para saber, tá? vou Vai ler até o aqui. final desse mês, é promocional, tá? Então até o dia 31 do 7. Aí o Felipe já mostrou pra gente, já trouxe o livro dele para mostrar pra gente, esse livro que eu não tinha, que também vou aproveitar esse desconto para pegar o meu. Ó, o Marcelo tá falando que tem bastante gente aqui com a gente na live, tem vários alunos, professores, muita gente da área da beleza em geral. Gente, obrigado por estar aqui Pronto, com a estou de gente na volta. live. Pronto, de volta, Felipe. Felipe, eu quero Ó, fazer esse uma aqui é o livro. apresentaçãozinha. Esse livro mesmo, A Mão Livre. Esse livro está com desconto, Esse é tá, a gente? base de tudo. Sim, os 2 livros tem que aproveitar essa promoção nesse momento pelo Senac, tá? É só entrar no site da editora, mas ao longo da live eu volto a dar o site novamente. Felipe, eu quero te agradecer pela presença aqui na nossa live, Eu no agradeço Instagram. vocês. É um prazer Mas, imenso estar contigo. E eu queria começar, eu vou fazer uma breve, mas muito breve apresentação, né, sobre você. Se tiver alguma coisa, por favor, me complemente. Mas eu vou começar com uma citação sua. Minha mente é associativa, o que significa que, quando começo algo novo, procuro encontrar associações com aquilo que já conheço. Philip Hallow é artista plástico, escritor, arte educador, apresentador de televisão e criador de multimídia. Em 2001, elaborou, com o início de uma elaboração, né, de um convite pelo Senac, de uma apostila de harmonia estética do Centro de Beleza e Tecnologia do Senac em São Paulo, acabou resultando nesse movimento do visagismo. Felipe, boa noite, prazer, boa e noite para conta um pouquinho vocês. sobre você e sobre essa história para a gente, desse início do visagismo. Pois é, eu nunca esperava entrar na área de beleza, porque eu sou artista plástico. E o que me levou a ser convidado pelo SENAC, que era na época o Centro de Tecnologia de Beleza, foi através
do Hélio Sasaki e da Vera Lúcia Marques, que faziam um trabalho maravilhoso lá e tinham uma visão muito à frente do tempo. São realmente pessoas fantásticas que têm uma visão incrível, né? E um pouco antes disso, o MEC começou a liberar a possibilidade de fazer cursos tecnológicos em nível universitário. E já tinham estabelecido certas normas para isso e tal. E o Senac resolveu criar um curso, só que eles queriam adicionar duas coisas. Uma seria o visagisme, que é o visagismo que veio da França, então formatos de rosto, tom de pele, mas era é uma visão mais estética, é de como combinar as coisas no rosto, né? Então, se você tem um rosto muito largo, você não põe o cabelo muito volumoso do lado, porque vai ficar esteticamente desequilibrado. Ou se você tem um rosto muito comprido, você não vai pôr cabelo alto, porque aí o rosto vai aparecer mais comprido. E o visagismo, na realidade, não era muito mais do que isso. Tinha um método que era de análise do comportamento. Mas o comportamento mostra como a pessoa está, o momento da pessoa. Então, se Sim. eu entrar num ambiente e minha postura for arcada, e a minha cabeça para baixo, isso é uma indicação de que eu estou, vamos dizer, melancólico, eu estou talvez até em depressão, eu estou depressivo. Mas isso não quer dizer que eu sou depressivo. Verdade, um ponto Então, muito legal de se colocar. e isso é o perigo de ficar analisando somente o comportamento. Eu acho importante analisar, porque quando você confronta a informação de como a pessoa está agindo com o que o rosto revela da pessoa, você pode identificar conflitos na personalidade da pessoa. Se você vê uma pessoa, por exemplo, que tem um rosto retangular, que são linhas de força, que é a linha reta, vertical, e a linha horizontal, de que é de estabilidade, e essa pessoa tem como característica, geralmente, uma personalidade forte, uma personalidade de imposição, de liderança, de talvez até agressiva. E você vê a pessoa cabisbaixa, arqueada, ou a mulher que está falando com uma voz muito fina, é, alguma coisa não está Tá certo. bem, né? É. Está alguma coisa errada aí. Nessa, E- nessa, nessa, nessa situação, filho, que você está trazendo, né? A gente observa que muita gente que fala hoje de visagismo, né, a partir então do seu pontapé inicial, né, com suas obras, seus cursos, né, todo esse movimento que veio, que ajudou muita gente, inclusive, que nós trabalhamos um pouco, vamos colocar assim, com intuição, né? Tinha uma Isso. perspectiva meio intuitiva na hora de fazer os trabalhos. Eu venho do teatro, né? E no teatro a gente tem essa construção, né, do personagem, a construção dessa estética para poder passar uma linguagem, passar o comportamento, passar aquilo que o texto está passando, entre outras situações. E a gente Uhum. estava conversando esses dias, eu estava conversando com a Melissa Paladino, que ela esteve numa live com a Sim. gente semana passada, né? Ela é da TV Globo lá Uhum. do Rio, né? Maquiadora lá do Fez o programa curso da Fátima comigo? Bernardes. Ela fez, né, o curso com você. Sim. E ela Uhum. comentou, inclusive, na live a respeito disso, né? De quanto o visagismo também contribuiu para essa criação. Porque eu perguntei para ela como é que era o processo criativo, né? Dessa estética. Conta um pouquinho pra gente. Você participou, você foi lá e deu curso. Como é que é esse processo? Como é que foi Sim, esse trabalho? porque a Globo começou a sentir a necessidade de ter esse trabalho dentro da Globo. Então me convidaram para fazer um curso para um seleto número de profissionais
da área de caracterização. E a Melissa foi uma das pessoas escolhidas para fazer o curso. Ah, vamos colocar o que é o visagismo, né? Eu Vamos. acho que, essencialmente, é, é, o que eu introduzi no meio foi o conceito que a imagem de uma pessoa é sua identidade, é uma identidade visual. Então, além da estética, você tem que pensar no que a imagem está expressando e se isso está de acordo com o que a pessoa sente que ela é. Então, juntar a identidade exterior com a identidade interior. Agora, Certo. como que isso funciona? É que eu fiz, você falou das associações, né? Associativa, mente associativa. Então, isso foi em 1971, eu recebi o livro do Carl Jung chamado O Homem e seus Símbolos, em que ele fala de símbolos arquetípicos. E ele falou mais no sentido dos símbolos que são inconscientes e que são a linguagem dos sonhos. Então, aparecem símbolos que são universais. E não importa qual a sua cultura, qual a época em que você vive, esses símbolos aparecem. E aparecem na cultura, eles são usados em todas as culturas da mesma maneira. E ele falou um pouco no livro, e no livro atual parece que essa parte ficou fora, eu não sei por quê. Mas ele começou a falar sobre, por exemplo, as cidades em geral são construídas em cima de um quadrado, porque organiza o pensamento, dá estabilidade, o quadrado é ligado à Terra, inclusive o símbolo da Terra é um quadrado, não é um círculo, o círculo é o símbolo do Sol. E o quadrado é ligado ao masculino, vamos dizer, o universo masculino. Não exatamente o homem, mas Sim. aquilo que é masculino no sentido de mais agressivo, etc. Né? E quando começou a falar sobre isso, falou do círculo, falou do triângulo, etc., imediatamente eu associei com a construção de uma imagem. Ele não falou sobre isso, eu que fiz essa associação. Então, toda imagem, quando eu vou criar um quadro, eu parto de uma forma geométrica. Pode ser uma só, um círculo, um quadrado, ou pode ser uma conjunção dessas formas. E como você falou, a gente trabalha com isso intuitivamente. E Verdade. muitas vezes a gente esquece desse lado porque está pensando em outra coisa. E se você erra na composição, você errou tudo. E aí eu vi por quê. Porque esse símbolo, essa forma geométrica, já tem um significado. Então, se eu quero fazer um quadro, vamos dizer, erótico, e eu faço linhas retas, eu já destruí meu quadro. Posso pôr quantas mulheres nuas lá e homens nus, posso até ter relacionamentos sexuais, etc. Não vai ser erótico, porque está As tudo formas linha trabalham reta, dentro disso, né? que são linhas frias, que são linhas de força. Não tem nada a ver com erotismo, sexualidade, etc. E aí que veio aquela coisa para mim, que a imagem, eu tenho que sempre pensar nisso antes de iniciar um quadro. Então, qual é a minha intenção no quadro? O que eu quero passar? E o momento que eu defino isso, eu defino como que vai ser a construção, a estrutura do quadro. Porque se eu não acertar isso, eu não acerto nada. Entendeu? E fazendo, trazendo esse ponto, né, do quadro, né, dessa imagem que é construída.
A mesma coisa, a gente tem essa construção dessa imagem, né? Só que de algo que já tem ali alguma coisa, algo pré-existente, que são as pessoas, né? No caso, na área da beleza, Sim, né? Os nossos sim. clientes, as nossas clientes. E eu lembro que a gente conversando na semana passada, né, antes de fazer essa live, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Sobre a dificuldade que alguns profissionais têm, né? Na área que atuam na área da beleza em geral, estética, cabelo, maquiagem entre outros, de às vezes enxergar essa construção dessa estética, enxergar esse quadro, né? Enxergar como construir isso É porque não para foi ajudar o ensinado. cliente, né? Porque não foi ensinado. Que isso é linguagem visual, né? Sim. E isso não é ensinado na área de beleza. Nunca foi. Foi a primeira vez na história em que se ensinou linguagem visual, ou pretendia fazer isso, foi no curso do Senac. Esse foi o grande lance eh, do Hélio Sasaki. Ele percebeu quando ele viu o meu livro, esse A Mão Livre, e viu o Aham. programa que tinha na TV Cultura, que tudo que eu estava falando lá faltava para a área da beleza. E ele tentou achar, inclusive foi até engraçado, porque ele achou que eu seria muito caro, porque eu era aparentemente inglês, estava na TV Cultura, não sei o quê, tinha programa de televisão, e achou que o Senac não teria verba para fazer me contratar para fazer o Aham. trabalho. Então, durante um ano, ele procurou, entre os profissionais que estavam dando aula, alguém que tinha esse conhecimento. Agora, obviamente, ninguém tinha, porque ninguém foi ensinado assim. Estava todo mundo trabalhando com Sim. sua intuição. Isso não quer dizer que estavam fazendo trabalhos ruins. É simplesmente se você não aprendeu, como é que você vai saber? Né? Ninguém ensina, então como você aprende? Sim. É uma lacuna gigantesca. E o ensino da linguagem visual tinha sumido da área das artes visuais em 1950 e pouco, porque achavam que isso era acadêmico. E aí, nessa época, justamente de 1971, eu estava em Londres fazendo o resgate dessa linguagem e que levou, eventualmente, ao Mão Livre, trabalho no liceu e tudo mais. Então foi um processo longo. E até eu associar isso com o ser humano, levou, que foi o 86, foram mais de 15 anos até dar o estalo que eu poderia ver quem a pessoa era pela estrutura do seu rosto. Porque se você tem um símbolo que é arquétipo no seu rosto, e isso não tem nada a ver com você, e isso é um processo, você percebe isso por um processo inconsciente, não é racional. Você Sim. sabe, mas você não põe isso em palavras. Então, se eu faço esse gesto assim, pá, todo mundo sabe que isso é um Aham. gesto de força. Sim. Ninguém aprende isso. Você não vai para a escola e fala: olha, se alguém faz isso, é um gesto de força. Você faz isso para uma criança, ela já reage. Você faz isso para um cachorro, já reage. Reage Entendeu? mesmo. Eu só tô, ó, Felipe, Então, tem algumas pessoas comentando aqui na live, desculpa te interromper, que falando que adoram seu trabalho. Tem a Camila aqui falando que utiliza seu material. Quer ver? Ó, a Camila comentou aqui, ó, usei material de desenho do Felipe para aprender a desenhar. A Michelle uhum, também está comentando sobre a questão da linguagem visual, que ela é fracamente explorada, né, em muitos cursos de beleza. No entanto, se trata de um assunto fundamental, né, a uhum. linguagem visual. E, Felipe, a gente chegou a conversar, o Marcelo, o maquiador, os arquétipos, os estereótipos, tem muita gente comentando aqui na live. Eu lembro que a gente comentou um pouquinho sobre esse, chama assim de um fatiamento do visagismo, né, de pessoas utilizando Sim, pedaços, construindo, né, que a gente falando do indivíduo integral. E aí tem algumas pessoas que fazem a aplicação de uma maneira incorreta, que é o visagismo, cada um puxando para o seu lado, né, o visagismo da maquiagem, da sobrancelha, e aí construindo verdadeiros Frankensteins, né, da estética, né, porque o sim, visagismo ele é integral, né, ele não é um sim, pedaço de uma pessoa, não é um pedaço exatamente. apenas dessa construção estética. Como é que você vê isso, Felipe, essa propagação dessa Isso, maneira? isso vem justamente do vício do mercado,
de ver tudo como uma técnica. Então, as pessoas, em geral, pensam que o visagismo é uma técnica que vão adicionar para aquilo que eles já fazem. Entendeu? É como quando foi introduzido o brushing no cabelo, né? É uma nova técnica que eu vou introduzir, talvez isso vai substituir usar o bob. É uma técnica. Aham. Melhora e transforma o seu trabalho, sim. Mas não altera essencialmente o que você está fazendo, porque é uma técnica. Em técnica, ensina como executar um trabalho. Então, é um problema que existe até na arte e educação existe isso. Eu tenho um aluno que vem para minha aula e ele quer aprender a pintar. Ele acha que ele vai aprender a pintar da mesma maneira que ele vai aprender a tocar um piano ou tocar um violão. Mas não é a mesma coisa. Porque Sim. quando você aprende a tocar um violão, você vai mecanicamente, como põe a mão, como posicionamentos, as cordas, etc., e como reproduzir os sons e a sequência de sons, mas você vai ter uma partitura, uma música para tocar. Você não tem que criar a música. Porque você pode tocar o Beethoven, ou você pode tocar Vinícius de Moraes, ou Tom Jobim, ou o que seja, né? Você tem uma partitura, você não é compositor, você é intérprete. Mas se você é intérprete de algo. Quando você vai pintar um quadro, não é que você vai pegar um quadro, copiar aquilo e interpretar, não tem sentido. É diferente, né? É muito E a diferente. mesma coisa se aplica à imagem pessoal. Para mim é incompreensível como artista você pegar um modelo, que é um padrão, algo que Longueiras ou Vidal Sassoon ou Tony Guy criou, e você copiar isso em outra pessoa. Mas é isso que se faz no mercado. Você pega o modelo e copia. Então você é um artesão. Você não é artista, você não está criando. Você pode dar um toque que é artístico, mas ser artístico não faz você ser artista. Essa, São essa, duas coisas são duas diferentes, situações né? bem distintas, né? Porque você. Exatamente. Você acha que. Assim, eu acabo observando um pouco pelas redes sociais, né? Principalmente na área que eu atuo de beleza, cabelo, maquiagem, né? Mas na área de beleza visual como um geral, mas focando em beleza, que a gente começa a observar uma carência de criatividade, se assim eu posso falar. Né? Eu vejo uma Por série causa disso. de reproduções, né? Às vezes o pessoal, eu vejo que às vezes as pessoas veem uma foto de uma estética de um maquiador, por exemplo, ou de um cabeleireiro e falam, nossa, aquela técnica é legal. E aí a gente está vendo looks, né? São looks, as pessoas não conseguem nem fazer a Sim, que leitura você vai daquilo, repetir. que está sendo E você tem repetitivo e que não tem nada de. capacidade técnica de reproduzir. Talvez você possa até reproduzir melhor do que o Sim, original que você viu. Mas aí que tem o problema. Quando você fala de identidade, você não tem identidade só na sobrancelha, ou só na maquiagem, ou só no cabelo. Se eu mudo o cabelo de uma pessoa, é bem significativo, porque o cabelo é o elemento mais importante da imagem pessoal. Mas se o resto, a sobrancelha, a barba, a maquiagem ou a roupa não acompanhar o cabelo, aquilo que foi criado no cabelo fica destruído, fica uma coisa fica. em conflito, fica até ruim. Você vê, fica meio Frankenstein, você vê uma pessoa esquizofrênica, com uma expressão na cabeça e uma outra expressão no corpo. E isso Isso não não é faz bom. sentido, né? Não É, faz sentido, não está. Então, como que eu posso ensinar o visagismo na maquiagem? Não é uma técnica.
Porque o visagismo é você. Visagismo é visagismo. Não importa se você é um cabeleireiro, consultor de imagem, um designer de sobrancelha, um psicólogo, um coach, o que seja, um arquiteto. É a mesma coisa. Eu vou fazer a consultoria com o cliente. E eu não vou fazer a consultoria só da Da sobrancelha. sobrancelha, né? É do ser humano. Felipe, e Quem é essa pessoa? pegando um gancho nisso que você acabou de falar, tem uma pergunta aqui na live da Camila, e ela pergunta o seguinte: queria saber como é para o Felipe tentar entender, né, emocionalmente as pessoas dentro da consultoria de imagem, justamente pegando um gancho do que você está falando agora. Como é que é esse entendimento emocional para uma consultoria de imagem? É, é, não é tanto que a gente tem que entender a pessoa. Isso é o grande erro que se faz. Uhum. Porque nós não somos psicólogos ou terapeutas. Isso é bom Nós colocar, somos viu? profissionais da imagem. O objetivo não é entender a pessoa. O objetivo é descobrir o que a pessoa quer expressar e fazer com que a pessoa se entenda. Tá. Então, eu não vou investigar a fundo todas as motivações da pessoa. Mas quando eu vou fazer com você, por exemplo, como eu faria, só para a pessoa compreender. Claro, claro. Então, Will, nós estamos nos conhecendo hoje, vamos dizer. É que a gente se conheceu antes, né? Mas eu falo, Will, o que é mais importante para mim é saber o que você deseja expressar pela sua imagem. Para ter uma direção, para saber o que eu crio para você. Você Certo. vê que eu não estou falando do cabelo, da barba, da sobrancelha ou da roupa. Eu quero saber o que você quer expressar. Aí foi para Ótimo. ajudar você a refletir sobre essa pergunta, porque não é uma pergunta fácil. Não Então, mesmo. eu vou fazer uma análise do seu rosto e eu vou explicar para você o que o seu rosto está expressando. Então, o seu rosto é feito de linhas retas e inclinadas. Você tem um rosto basicamente hexagonal de lateral reta. Isso significa que as linhas retas verticais são linhas de força, de estabilidade, de estrutura, e as linhas inclinadas são linhas de dinamismo. Então, provavelmente, seu temperamento, sua personalidade, tanto a Timidez. força, ou vamos dizer, estrutura, quanto o dinamismo, a extroversão, são coisas importantes para você. São Gente, que partes legal. integrais da sua vida. Isso é acentuado pelo seu nariz, que é um nariz que é projetado, que é Ai. que vai para fora. Quer dizer que isso provavelmente indica que você é uma pessoa proativa, que busca as coisas, que tem curiosidade, que se joga na vida. Você não é uma pessoa que só reage às coisas, você já provoca. Provavelmente você não gosta muito da rotina, Não. você gosta mais daquilo que tem um certo risco. Talvez você seria uma pessoa se pularia de paraquedas ou faria rafting. Não é uma pessoa que gosta de ficar fechado em locais. Isso faz você sentir meio claustrofóbico, Sim, verdade. né? Então você gosta de pessoas, você tem uma boca expressiva, seus olhos são um pouco espaçados, quer dizer que você expande sua emoção. E aí eu vou fazendo tem Vamos a ver com continuar, quem Felipe. você Tá, é. mas vamos continuar. Você vê como que é legal para você, né? E ao Sim, sim. Acho que a momento que live eu já estou acabou, tá falando, ótimo. Eu vou continuar com o Felipe no privado. aí você começa a refletir sobre tudo isso. Você começa a pensar sobre isso. E aí eu faço a pergunta essencial. Dessas características, o que você quer acentuar? O que você quer diminuir? Ou seja, o que contribuiria mais para aquilo que você faz, para seu momento? O que atrapalha?
e o que você gostaria de adicionar. Aí você Isso vai é ótimo. refletir sobre isso. E você vai me dar a direção. Você vê que não levou mais que 10 minutos. Eu posso ir mais fundo ou menos fundo, mas eu já provavelmente você daria já nesse momento um feedback. Sim, com certeza. E É você vai. legal, Felipe. Desculpa, né? Eu estou te Não fala. interrompendo assim Não, não fala. excessivamente. Não. As pessoas estão contribuindo muito diante dessas suas falas aqui. E você está Uhum. respondendo, além da resposta da Camila, né, que você trouxe essa observação toda aí que eu adorei. Agora eu ficaria agora na consultoria. Tem muita gente perguntando justamente o que você está me colocando com relação. Tem pessoas perguntando como é que ela faria para transparecer duas situações opostas, como por exemplo ser forte e romântica, entre outras coisas. Você está justamente trazendo isso, né? Sim, Destacando quais os pontos que eu quero acentuar, que eu quero diminuir. Está dentro disso que sim. você acabou de me colocar, né? Então, aí que vem a coisa. A pessoa fala, eu quero passar que eu sou uma pessoa forte, mas que eu tenho suavidade, eu tenho um certo romantismo, eu quero mostrar esse lado. Eu já sei que certas opções para mostrar força, eu teria que ver a pessoa, o cabelo, onde que é isso, a maquiagem, etc. A roupa e tudo mais. Por exemplo, se força pode ser linhas retas, ou pode ser um topete, ou pode ser cabelo mais escuro, mais pesado. Romantismo pode ser curvas, pode ser um cacheado, pode ser uma linha redonda na roupa, ou sobrancelha mais arredondada, enquanto o resto está mais forte. Ou pode ser o contrário. Eu tenho opções. Diversas opções, né? É o conjunto todo da estético, né? Porque eu Não não é estou pensando no como fazer, eu estou pensando em como expressar isso. Então, que linhas, que formas, que cores vou usar nas diversas áreas da imagem da pessoa. Eu não sei cortar o cabelo, mas eu posso indicar como que deveria ser. Então você imagina não um cabeleireiro, mas uma pessoa que é designer de sobrancelha. A sua profissão com visagismo ganhou amplitude gigantesca, que ela tem que começar por essa consultoria e a pessoa fala: puxa, eu só vim aqui para fazer minhas sobrancelhas e você está falando de mim? E essa roupa está boa? E E o aí meu começa, né? cabelo? E aí você pode falar, olha, se você quer passar X, Y, Z, o seu cabelo não está muito legal, porque está indo contra isso. Eu posso fazer na sua sobrancelha X arqueado, redondo, reto, mais grosso, mais fino, etc. e tal, fazer o design para que na sua emoção você tenha essa a expressão que você deseja. Mas isso tem que estar de acordo com o resto da imagem. Se E você a quer pessoa tem que fazer. ter essa sustentar isso também, né? Pessoas que querem Sim, passar alguma imagem específica, o qual ela não está acostumada. Por exemplo, um executivo, uma pessoa que está alçando um cargo executivo, político, e de repente ele tem que. Era uma pessoa tímida, tem que começar a ser extrovertida, tem que usar roupas que ele não estava acostumado, mudar o corte de cabelo. São várias mudanças, é. e aí tem que sustentar isso daí, né? O coisa interessante é que essa foi a segunda, vamos dizer, associação que eu fiz, é que eu percebi com o trabalho do Joseph Ledoux, que ele não fala sobre isso exatamente, mas é muito claro dentro do seu trabalho, que os símbolos arquetípicos são processados pelo cérebro emocional, não racional. Então nós temos uma reação emocional à imagem e às linhas, às formas. Se nossa reação é emocional, então vai afetar o nosso comportamento. Sim. Então você imagina, se você voltando para o teatro, você é o ator e você tem que mostrar em determinado momento de uma peça.
que você se enfraqueceu, que você está cabisbaixo, você está inseguro, etc. Você não pode ter essas linhas retas no seu rosto. Vai ter que arredondar as coisas, deixar o seu rosto mais arredondado, ou seu cabelo mais arredondado. Porque se você se vê forte, como é que você vai agir fraco, vamos Sim, dizer? sim, verdade. Então, é o que acontece quando uma pessoa entra em depressão. Ela assume uma imagem de depressão. Ela Ela tem uma imagem transparece, né? depressiva que é conturbada, é pesada, porque como que ela se olha no espelho, se vê bem, forte, determinada, dinâmica e se sente mal? Então ela tem que detonar a sua imagem para corresponder a quem, como que ela está, como ela é naquele momento, porque é como ela é. Agora, quando vai fazer o inverso, também tem que mudar a imagem. Isso o psicólogo nunca fez. Ele está Sim, lutando contra a imagem de depressão e não sabe que ele tem que indicar uma nova imagem gradativa para que a pessoa faça o caminho inverso. Porque se você vai numa sessão e você sai de lá e você sente bem, se olha no espelho e vê uma pessoa detonada, você vai tudo para baixo de novo. nossa, e como? Né? Você Entendeu? acaba E enxergando esse símbolo de derrota, né? então isso que vamos voltando aqui, a Camila falou do emocional. Eu não vou entrar no emocional da pessoa, mas eu vou explicar o efeito emocional da imagem. Importante. Então eu deixo que a própria pessoa reflita sobre si, reflita sobre suas necessidades e vão caindo as fichas. Ela fala: Nossa, então é por isso que ninguém me respeita no trabalho. Ou por isso que todo mundo me vê como arrogante, ou antipática, ou o que seja. E você muda as coisas e a vida dessa pessoa se transforma. Flui, né? Aqui É um tem uma, autoconhecimento. tem uma participante também, a Regiane, que foi uma das convidadas de uma das lives que a gente fez esse mês e o mês passado. Ela coloca o seguinte, que ela fez em alguns anos, né, o visagismo e amou. Ela não é um profissional, ela usufruiu desse serviço, né, de um Ah, visagista. sim. Ela falou que Uhum. mudou o estilo dela, claro que dentro do que ela se identifica, e o impacto foi muito positivo, inclusive na carreira dela. Né, ela coloca aqui o depoimento dela. Tem várias perguntas, Uhum. várias pessoas comentando aqui, Felipe, a respeito. Né? A própria Camila colocou aí durante a sua fala, né, que é realmente a projeção do que ela quer, né, que foi aquela pergunta do emocional. Uhum. Ela até agradece aqui também, Camila. Se tiver mais alguma pergunta, pode colocar aí pra gente, que eu vou passando pro Felipe. E aí, o que acontece? Tem uma outra pergunta aqui, acho que puxando um pouquinho lá para trás, que foi a Stephanie que mandou para mim. A Stephanie também é uma das docentes de beleza aqui do Senac Santana, junto comigo e o Bernardo, né, na área de Uhum. maquiagem. E ela coloca o seguinte: ela faz uma pergunta para você. Se você acha que a gente devia aprender a linguagem visual já na escola, não digo nem nos cursos de beleza, mas lá atrás na escola, né? Você acha que Sim, seria o momento porque, ideal? sim, porque o aprendizado da linguagem visual é uma alfabetização visual. Hoje, nós vivemos num mundo em que recebemos muito mais informação pelo visual do que até pela palavra. E isso é um fenômeno muito recente, porque imagens só começaram a ser presentes na sociedade em profusão a partir dos anos 1920, quando os jornais começaram a ter a litografia e depois aí foi crescendo essa proliferação de imagens. Aí foi para outdoors, foi para jornais, foi para revistas e chegou a televisão e para as mídias como nós temos hoje. Antes disso, a pessoa praticamente só tinha
uma relação com imagens nas igrejas. Ela não tinha nem contato com design. A pessoa não tinha contato com arquitetura, não tinha com moda. Isso era reservado para uma pequenininha classe Parcela. social, Sim. muito elitizada, que também não sabia o que era. E seguia um padrão. E essa imagem representava os princípios, valores dessa classe nobre. Então, eram os valores da nobreza que se passava. E o que se expressava, e isso foi sendo assumido gradativamente por uma maior parcela da população, a primeiro a alta burguesia, depois a burguesia. Só que quando começa a chegar no proletariado, fica meio esquisito, porque não tem nada a ver com a vida e a realidade dessas pessoas. É como a menina que vai para trabalhar com uma bolsa da Louis Vuitton. Não tem nada a ver com ela. Ou a secretária que chega no Mercedes-Benz. Espera aí. Ela é a executiva, é a secretária. Não faz parte da realidade dela. Não estou dizendo que uma secretária não pode ter um Sim. Mercedes-Benz. Não, mas eu entendi. Mas não representa, o Mercedes-Benz não representa quem ela é. Representa um outro, outra pessoa de outra classe social, de uma outra são realidade símbolos, social. né? Sim, exatamente. Nem melhor, nem pior. Sim. Só representa algo que não é parte dela. E isso que está acontecendo. As pessoas não estão com imagens que representam quem são. Estão sendo representados por máscaras, por uma fantasia. E isso faz muito mal emocionalmente para a pessoa, porque o que nós temos de mais importante do que nosso senso de identidade? E se você olha no espelho e não se reconhece, você começa a ficar maluco. Você entra uma crise, né, de identidade. É Né? crise de identidade, é a pior crise que existe. E nessa situação, Felipe, eu até tenho um comentário aqui da Vanessa, ela falando, eu vou aproveitar o comentário dela para poder seguir com a minha pergunta. Ela fala que as mudanças com cirurgia plástica também mudam, trazem essa construção da estética, né, mudam a estética da pessoa. Sim. E aí, pegando o gancho nisso, e do que você estava comentando agora, né, desses símbolos todos, né, que as pessoas... você consegue enxergar, não sei se você observa isso, isso seja uma análise muito particular minha, que com o advento da rede social, e não endemonizando, porque eu faço uso de todos, inclusive está usando uma agora para uma situação muito legal, as pessoas têm se mostrado muito, todo mundo se mostrado muito. Agora na quarentena, então na pandemia, aí se mostra mais ainda. Então tem um excesso visual, né? Esse excesso, não vou dizer nem positivo nem negativo, mas existe um excesso de imagens, e algumas dessas imagens são construídas, né? São cenários. A gente já observou algumas situações aí, já teve notícias de pessoas postando que viajou, mas na verdade o fundo era falso, postando que está ostentando alguma coisa, bebida, comida, dinheiro e tudo mais, e é tudo mentira. Mentiras de uma série de situações, e só que o problema são as pessoas que também compram isso e acabam querendo seguir o mesmo caminho. E aí esse conflito, né, visual, de identidade, de que eu quero ser o outro, mas o outro também, nem ele quer ser ele, porque ele está sendo outra pessoa ali para mim, mas naquele momento ele é referência na rede social. Como é que você vê isso nessa construção de imagem? Porque a gente entra em várias situações de estética, né? Porque pelo outro, por essas imagens, a gente compra produtos, compra maquiagem, compra estilo, compra roupa, né? Define comportamento. É muita coisa, né, para se assimilar e à disposição, né? Eu comentei numa conversa com você o problema que existe hoje com esse advento de mídia, etc. Nós temos um conhecimento do mundo como nunca houve antes. Quando eu era criança, meu círculo de conhecimento era reduzido. Era o bairro onde eu morava.
A gente não viajava. Era difícil, era para ir de São Paulo para o Rio, era uma viagem longa, era problema. Você fazia planos para viajar. Hoje você pega o avião e pim, pá, pum, né? Você vai para qualquer lugar, você conhece o mundo, você vai para pessoas, isso até me choca ainda, vai para Paris para uma semana. Puxa, para mim isso é maluco, porque para Eu mim acho que eu chego mais ir perto do Paris. para ir para Paris era uma viagem, por exemplo, quando eu ia para a Inglaterra, quando era criança, eu ia para a escola, porque em escola internato, era uma viagem que podia levar 18 horas, 24 horas. É como se isso fosse para ir para a Austrália hoje, né? Era uma coisa especial e era caro. Hoje todo mundo sabe que existem 7 bilhões de pessoas no mundo, chegando a 8 bilhões, e que você é um entre 7 bilhões. Você assiste televisão e parece, pela própria postura das pessoas na televisão, que você não é significante, porque você não está do outro lado da câmera. Você só é importante se você está de lado de lá. Então eu vejo quando eu faço uma entrevista, por exemplo, eu fui na Ana Maria Braga. As pessoas falam: "Oh, uau, você foi na Maria Braga." O Como café de de verdade? repente... Então você de repente virou gente. Sim, Porque é verdade. é gente que vai para Ana Maria Braga. Se você não vai para Ana Maria Braga, você não é gente. É Você verdade. já entrou num outro patamar. Espera aí. Eu sou a mesma pessoa que era antes da Ana Maria Braga como depois. Não fez diferença nenhuma para quem eu sou, para o que eu faço, e o valor daquilo que eu faço e tudo. Não fez diferença absoluta nenhuma. E eu fui num ano e talvez algumas pessoas assistiram. Foi importante para essas pessoas verem o visagismo pela Ana Maria Braga, não, mas não eu. E se a pessoa nem vai lembrar hoje? Então, por que é tão importante? Só que as pessoas querem ser especiais. Elas, todo mundo quer. Ninguém quer ser insignificante. Então elas querem ser especiais. Aí elas querem aparecer. Porque querem atrair as pessoas para elas. Aí pensam, como que vou ser especial? Eu tenho um talento, eu vou ser o Neymar, eu vou ser o Messi, eu vou ser um grande jogador, eu vou ser um cantor fantástico, eu vou aparecer, vou ser a Taylor Swift, ou sei lá o quê. Ou eu tenho que ser espetacularmente bonito Ixi, para aí aparecer. só agora. Ou eu tenho que ter uma inteligência fora de si, assim, incrível. Ou eu tenho que. Não. É, assim, eu posso fazer um programa com a TV, na TV Cultura, como o A Mão Livre, Fazia. que ficou 4 anos, etc. e tal. Isso não me faz ser mais importante como pessoa. É que a gente tem essa cultura, né, Simplesmente, de achar que o que é determinadas. importante disso é que eu fiz um trabalho que teve influência e que ajudou pessoas, e até hoje recebo mensagens de pessoas dizendo que me assistiam lá em 1994, isso é 25 anos atrás. Fala que mudou a vida deles. Isso que é importante. Isso é Mas verdade, isso não Felipe. faz, não me faz ser uma pessoa mais importante. E a gente tem Porque essa eu sou, cultura, né, sim, de, de, o que de achar faz que ser diferenças, né? importante é a pessoa que você é a sua individualidade, o seu ser, a sua identidade. Porque tem um segredinho fantástico.
nunca houve ninguém igual a você antes e nunca haverá. Você é único. Verdade. E esse você é único é que faz você ser especial. E se eu posso olhar para você, fazer essa consultoria e extrair de você o que faz você ser único, em termos de personalidade, em termos de crenças, de valores, de jeito de ser, de estilo e tudo mais, você vai ser um objeto de luxo. E se eu consigo fazer a imagem com beleza, com harmonia estética, você é um objeto ambulante de luxo. Você não tem Não que é? comprar nenhuma roupa. Você só tem que ter um bom visagista para extrair isso. E Que você você já tem a vai, sua essência, né? porque sua essência vai estar estampada no seu rosto, na sua imagem, no seu corpo, em tudo. E você vai entrar no eixo e as coisas vão fluir. Felipe, Essa é a importância do profissional de beleza. sim, pegando esse gancho do que você está trazendo para a gente, que eu achei muito importante a sua fala agora, antes deixa eu só mostrar de novo, gente, ó, os livros do Felipe, na editora do Senac, eles estão com Esse é o desconto de outro 50%, ó. Tem um outro livro que está com o Felipe, aqui é a Hora do Jabá, ó. O livro do Olha. Felipe está com 50% de desconto no site da editora Senac, ó. São os dois livros, tá? É só entrar no site da editora Senac, editorasenacsp.com.br, vai lá, compra o livro do Felipe e essa promoção é só até o dia 31, ou Olha, seja, só até só para sexta-feira agora. mostrar uma coisa, Tá? esse livro é Pode lindo, mostrar. a produção é incrível, assim, tudo com papel couché, muitas ilustrações, mostrando tudo sobre luz e sombra, Sim. sobre cor, sobre tudo. E já era estava um valor, e é capa Bem dura, etc. acessível, é bem acessível. Eu E acho que agora vai vai estar com mais, aproveitando. 50%, vai estar com 30 e poucos reais. Eu já vou comprar o meu, porque esse que eu É. falei agora eu não tenho. Eu tenho os outros dois, esse de visagismo e o outro que está aqui na minha estantezinha aqui do meu É lado, o mas vermelho. esse eu não tinha. Isso, Sim. exatamente. O outro também sobre visagismo. E eu quero pegar uma outra pergunta aqui, Felipe, do seu comentário. É uma pergunta da Camila. Obrigado, viu, Camila, por estar participando bastante com a gente. Além de todo mundo aqui está comentando, Thaís, Vanessa, tem um monte de gente comentando aqui, gente. Eu estou tentando fazer, que daqui a pouco a live acaba. Parece que já passou. Não sei que horas Ela... Já são 8 para as 8. Já Nossa, voou. temos 8 minutos. Aí ela coloca o seguinte: você já se deparou com alguma consultoria contraditória ou ousada que não foi possível prosseguir? Tipo, ela dá um exemplo: uma pessoa que queria ser o oposto do que ela é, ou ou então consultorias muito radicais. Se já aconteceu, o que acontece num caso dele? Não, quando você faz essa análise, Uhum. não é que a pessoa quer ser o oposto. Muita gente se engana sobre o que quer e não tem ou não tem a compreensão que tudo tem um preço. Então todo ganho tem um preço. Então teve uma pessoa, eu lembro que era uma moça até meio agressiva, forte e tal, e aparecia. E aí ela falou na consultoria, isso foi muitos anos atrás, eu acho que ela não acreditava no visagismo, verdadeiramente. E eu acho que ela quis fazer gênero. Então ela falou, eu não quero ser tão visível. Me cria problemas. Eu queria ser mais doce, mais tranquilo. Eu olhei para ela, eu não tinha tanta experiência naquela época. Eu achei meio estranho, mas tudo bem. Quando fez a imagem, ela odiou, lógico, que era uma pessoa que queria ter, era uma pessoa até dominadora, ela não queria ser retraída. Só que ela queria dizer isso como para ser bacana, talvez, eu não sei o que foi. Mas ela estava se enganando. E eu não vou questionar se a pessoa diz que ela quer, quem sou eu para que diga que você não quer isso? Eu não posso dizer isso. A escolha é do cliente.
Mas ela odiou porque aí ela se viu como ela não queria ser de jeito nenhum, né? Então acontece, mas isso acontece porque a pessoa dá a pista errada ou se desconhece ou se não entende direito e geralmente porque não acredita do poder da imagem. A imagem é extremamente poderosa, Sim, é muito mais muito. poderosa do que a palavra e fala muito mais alto do que qualquer discurso que você possa ter. Então, se sua imagem não está de acordo com quem você é, por exemplo, quando eu conversei com você no outro dia, no, no Skype, eu não estava com o cabelo cortado. Se eu apareço desse jeito aqui, ninguém acredita em mim, porque eu sou um doido, eu sou completamente A gente estava mais avoado. à vontade no Skype, né? Sim, mas eu estava feito pandemia, que não cortava cabelo Verdade. há 5 meses, né? Então aí eu peguei a Sônia e ela cortou meu cabelo. Ai, manda um beijo para ela. Me mando sim. Felipe, depois eu pedi para as pessoas estão comentando aqui bastante, né, sendo querido, falar para falar do seu curso, dos seus cursos, seu curso online, que a gente conversou que você está com curso online também. A gente já tem Sim. só mais um minutinho aí para a gente não ser derrubado pelo Instagram. Nessa situação de novo dessa avalanche de informações que a gente tem nas redes sociais, de estéticas. E a gente vê muita gente, eu falando de experiências dentro da sala de aula, de muita gente replicando, né, o que vê na rede social e não entendendo aquilo como uma cópia de um trabalho de alguém, né? Sim. Não entendendo que aquilo... Você tem que ter um momento que você tem que começar a criar e não a ficar reproduzindo dos outros e achar que aquilo é o padrão. Né? Ou até algumas situações que o pessoal discute muito, olha, eu quero fazer tal coisa que eu quero sair do padrão. E no final ele está entrando em outros padrões sem entender. Ele simplesmente está contestando sem entender o que ele está contestando. Sim. Isso é muito factível, não? Isso acontece bastante, né? Porque as pessoas não têm essa informação de como se construir. Então estão sempre procurando referências fora. E não sabem e não tem ninguém para orientar como fazer por si próprio. Então aí já entra nessa tendência de copiar, mas tem um elemento que é que nós temos que ser, somos seres sociáveis, então temos que ter uma imagem que mostre que fazemos parte de algum grupo específico, mas sem perder a individualidade. E esse é o desafio do profissional de beleza. Queria só, já que vai cair, para ter mais informações sobre todo esse trabalho, que nós inauguramos nosso site novo, agora está lindo, e tem tudo já sobre passa pra gente aí o online, site, viu? que é www.visagismo.com.br. E tem todo tem o seu curso online lá também, né? Tem um curso que ainda não foi lançado, mas vai ser muito em breve, porque eu estou praticamente no final da produção de todo o curso. Então, muito em breve vai ser lançado, e vai ser lançado com uma grande promoção por causa da pandemia, para facilitar o acesso a esse conhecimento, porque não é que é bom para a pessoa, não é que vai melhorar meu trabalho. Hoje, o visagismo, Felipe Hallow, não falo qualquer visagismo, porque não é qualquer visagismo. É esse trabalho que eu estou falando aqui. É essencial. Se você não sabe quem é seu cliente, o que ela quer expressar, ou ele quer expressar, você não tem direção. Você está chutando no gol no escuro. E a probabilidade de acertar é pequena. E o problema é isso, as pessoas perdem confiança. Então, existe no mercado um grande problema que as pessoas não têm coragem de se entregar para o profissional de beleza. Eles estão especialmente no cabelo. Você vê, Felipe, agora a gente vai ter que voar, porque senão o Instagram vai derrubar a gente. Eu quero te agradecer muito. Gente, acesse o site do Felipe, acesse o site da editora do Senac. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo que participou. Foi um prazer estar aqui. A live vai ficar salva aqui, viu? A gente se fala. Felipe, um super abraço, viu?
Para você também. Até. Foi ótimo Boa estar noite. aqui. Um abraço para todos vocês. Abraço. Tchau.